Boa noite, irmãos. Boa noite. Bem-vindo à casa de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós que está aqui presente e aqueles que também não puderam vir, né? Deus conhece e sabe o coração de cada um. Estou aqui à frente de novo. Essa semana foi meio turbulenta. A gripe também pegou. A voz não saía. E aí chegou na quarta-feira, não tinha montado o meu sermão. Eu ia pregar hoje, né? No domingo. Mas Deus me deu força, me deu coragem. E aí eu fiquei um pouquinho bem. Eu falei assim, não, é agora, eu tenho que montar no sermão. Aí meu pai foi lá, minha mãe e meu pai, me levaram o xarope, ó. Muito, muito, muito bom. Depois vocês perguntam pra ele aí qual que é o nome desse xarope. Que só foi por causa desse xarope que eu melhorei e tô com a voz para passar a mensagem para vocês aqui essa noite. E antes de eu começar a mensagem, o Vinícius e o Lelê estão distribuindo um papelzinho, uma caneta. Eu vou esperar eles distribuir para eu contar o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer esse papelzinho aí sem colocar o nome. Vocês vão escrever com poucas palavras, tá? O que Deus foi bom para você essa semana. Mas não vale colocar que é pela vida, pelo alimento, não vale colocar porque Ele morreu por você na cruz. Eu quero saber, com poucas palavras, lembre, puxe na memória aonde que você viu a bondade de Deus na sua vida essa semana. Sem colocar o homem, que é o que todo mundo agradece sempre. Vou dar uns minutinhos para você, depois o Vinícius vai passar a recolher. Perdoe-me pela minha falta de visão. Eu pedi para vocês não colocarem nome, porque eu ia ler mesmo, tá, gente? Foi de propósito mesmo. Essa bênção aqui, essa bondade de Deus foi um novo emprego e poder de Deus em todos os momentos na reforma da igreja. Muito bonito, né? Mais um, vou pegar um branquinho agora. Nessa semana o Senhor fez minha casa ser um ponto de oração, trazendo alegria e muita paz. Amém. Aqui é a letra de médico, não sei se eu consigo ler. Agradeço a Deus por ter ajudado a caminhar no meio da corrida do mal. Amém. Vou ler só mais dois para também não entediar ninguém aqui. Por ter me dado sabedoria como eu pedi e fiz a minha parte. Muito importante. E o último dessa noite. Não fique triste que eu não vou ler de todo mundo, mas cada um sabe que escreveu e Deus não vai deixar de abençoar por causa disso. Outra letra. Me ajuda aqui, ô universitário. Pela mão de Deus? Acho que é pela mão de Deus que é o nosso. É pela mão de Deus, é o nosso Deus. Aí, obrigada, Lelê, pela participação. Se não for, Deus sabe o que você escreveu aqui. Obrigada. Então, irmãos, eu quis fazer essa dinâmica com vocês essa noite e não foi por acaso. Essa dinâmica foi um lembrete para todos nós de que a bondade de Deus não depende do meu merecimento, do seu merecimento. Ela é parte de quem Ele é. O nosso Deus não muda. Muitas vezes a gente passa a semana tão corrida e a gente esquece dos pequenos detalhes que Deus nos abençoa. Claro que eu pedi para vocês não colocar pela vida, pela saúde, mas Deus abençoa todos os dias nós, pela vida, pela saúde, pelo alimento que Ele sempre dá para a gente comer, que nem no começo agora do sermão eu falei que eu estava doente de gripe, que não saía minha voz, então realmente eu agradeço a Deus pela saúde que Ele me deu, mas às vezes a gente esquece de perceber os pequenos detalhes onde a bondade de Deus onde age na nossa vida. E o nosso Deus, Ele não muda, mesmo quando eu e você não vemos. Ele continua sendo bom. E essa bondade é capaz
capaz de transformar a nossa forma de viver e a nossa forma de confiar nele todos os dias. Eu quero que nesse momento vocês fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada por cada vida que está aqui nessa noite. Muito obrigada pelo Senhor ser bom conosco todos os dias, em todos os detalhes da nossa vida, sejam grandes ou aqueles pequenos detalhes, seja na vida espiritual, na emocional, ou até mesmo em coisas materiais. O Senhor é bom conosco o tempo todo. E que essa noite nós possamos abrir o nosso coração para entender que a sua bondade não é do nosso merecimento, mas é sim porque o Senhor ama nós como seus filhos incondicionalmente. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus, que nem eu falei, Ele é bom o tempo todo na nossa vida. E aqui eu vou falar algumas características onde Deus age com a sua bondade. Eu selecionei só algumas aqui, porque se eu fosse falar da bondade de Deus, a maioria de nós aqui sabemos, eu ia falar a noite inteira, outro dia, todo mundo ia falar um pouco, porque o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que tem inúmeras coisas que Ele faz por nós. Então, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Vamos começar então. Deus, Ele provê na nossa vida, mesmo quando nós não merecemos, que foi o intuito aqui do começo da dinâmica. E lembrando de alguma história da Bíblia, onde Deus atuou, onde as pessoas não mereciam, é a história do povo de Israel. O povo de Israel que foi liberto do Egito, guiado por Moisés, e esse povo era para passar somente 40 dias de caminhada no deserto, mas ele acabou ficando 40 anos. E pensa, gente, num povo ingrato. Vocês, quem já conhece a história ou quem ainda não conhece muito bem, o povo de Israel foi um povo muito ingrato, reclamão e que murmurava. Eu fico imaginando, gente, a cabeça de Moisés. Quanto esse povo não ficou azucrinando, reclamando na cabeça de Moisés, e Moisés conversando com Deus. E aqui eu vou falar a bondade que Deus fez pelo povo de Israel, mesmo quando eles reclamavam. Eu vou pedir para vocês, nesse momento, abrirem a Bíblia de vocês em Êxodo. Já pode deixar aberto nesse livro mesmo. Vamos ler Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia e os guiava com uma coluna de nuvem. E durante a noite fornecia a luz e uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Então, não sei quem de vocês conhece um pouquinho sobre o deserto, ou ouviu falar em algum filme ou na televisão, é muito, muito, muito quente, é um sol escaldante mesmo, quase não há vida no deserto, praticamente não há vida a não ser os cactos e alguns bichinhos, que são acostumados com esse calor. E de noite, o deserto faz muito, muito frio. Ele é 8,80, que nem o ditado popular faz. De dia é uma coisa, de noite é outra. Então, para que esse povo não se queimasse no sol, não passasse mal, não morresse, Deus mandava a coluna de nuvem de dia, no qual protegia o povo de Israel para que eles não morressem. E de noite, para que o povo não tivesse frio, morresse de frio e também não ficasse na escuridão total, Deus mandava a coluna de fogo. Isso é uma das coisas que Deus fez pelo povo de Israel. A segunda coisa que Jesus fez pelo povo de Israel está em Êxodo mesmo, capítulo 16, verso 4. Mas eu vou começar a ler com vocês no verso 3. Então, 16, 3.
se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos à volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora você nos trouxe a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairia e recolheria a quantidade do alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão as minhas instruções. Pode ser que a minha Bíblia está um pouquinho diferente das suas, que a minha linguagem é mais atual, mas eu creio que todos conseguem entender. E falando de novo do povo reclamando, né, irmãos? De novo eles começaram a reclamar, murmurar, até desejavam ter morrido no Egito do que ser libertos. Por quê? Porque não tinha alimento. Então Deus foi lá e mandou o maná do céu. E procurando sobre o maná, só uma curiosidade, devia até ter trazido a foto para vocês verem, mas o maná, ele era um pãozinho que saía um docinho de mel, e ele era redondinho igual uma pérola, e branquinho. E assim, olhando a foto, deu até vontade de comer, gente. Devia ser muito bom. Um pouco gordinho, né? Mas Deus fazia tudo correto, né? Então, Deus mandou o maná. Mas quem conhece a história, vocês acham que esse povo só se contentaram com o maná? Não, né? Eles continuaram reclamando, que eles queriam carne, que estavam cansados depois de comer o maná, que eles queriam carne. E aí mesmo em Êxodo 16, eu não vou ler com vocês, mas está em 16, está no Êxodo 16, 12 e 13. Deus então, ele envia o quê? Codornas para o povo de Israel por causa da carne. E eles comeram, e muitos até passaram mal. Eles comeram até ficarem saciados completamente. Mas ainda não termina por aqui, irmãos. Agora vamos no capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 4. Então Moisés clamou ao Senhor: O que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: Passe à frente do povo, leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns líderes de Israel. E colocarei diante de você uma rocha no Sinai. Bata na rocha e dela jorrará a água para o povo beber. Assim, na presença dos líderes, Moisés fez conforme havia ordenado. Então, o povo mais uma vez reclamou de sede, eles reclamaram de fome, reclamaram de fome 2 vezes, reclamaram de sede. E Deus, mais uma vez, o que Deus fez com esse povo reclamando? Fez sair a água da rocha. E Deus não fez só isso, irmão. Se eu for ler a história do povo de Israel inteiro, a gente vai ver tantas e tantas bênçãos que Deus deu para esse povo, que são, olha, que tipo, a gente nem pode imaginar. Mas uma das bênçãos também que me chamou a atenção, que Deus fez para esse povo, em todo o tempo que eles estiveram no deserto, as roupas e as sandálias deles não se desgastaram. Então, já pensou? Deus foi tão bom que as sandálias e as roupas não rasgaram, não se desgastaram, e quanto tempo eles estiveram ali. Lógico que muitos morreram, outros nasceram, mas a roupa deles sempre estava lá. Essa é uma prova, irmãos, desse povo de Israel, mas a gente não precisa ir muito longe. Quantas vezes na nossa vida a gente fica reclamando, a gente fica murmurando, e parece que nada está bom. Se você ganha uma coisa, porque eu queria outra. Se você conseguiu uma, você quer outra. E nada está bom. E mesmo o que Deus faz pra gente? Todos os dias Deus é bom e Deus provê para nós mesmo que nós não merecemos. E aqui eu queria contar uma experiência rápida minha sobre algo material. Há uns anos atrás, meu celular deu ruim, né? Deu tilt que fala. Não estava mais com o som bom, a câmera estava horrível, fazia ligação para o Vinícius, para minha mãe, ninguém conseguia me escutar, só ouviu a voz. E eu precisava de um celular novo. Mas eu não queria qualquer celular, a modinha aí, né? Que agora já não é tanta mais. Mas eu queria o quê?
tempo, assim, eu não troco tão rápido. Porém, irmãos, eu não tinha dinheiro para comprar um iPhone novo. Eu queria um determinado modelo, uma determinada cor, só podia pagar até X. E eu não tinha condições de pagar aquilo que eu tinha juntado para comprar um celular. Aí eu me lembrei de um sermão que o pastor Anderson fez aqui na nossa igreja, onde ele falou que tudo que formos fazer, tudo que formos comprar, a gente sempre pedir o direcionamento de Deus. Seja um celular, seja uma roupa, seja um alimento, qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida. E eu lembrei disso. Mas como uma boa petiteira que eu sou e pesquisadora, eu fiquei pesquisando esse celular por 2 semanas todos os dias, até eu começar a sonhar com o celular, de tanto que eu pesquisei. Mas aí, depois de um determinado tempo, eu falei assim, deixa eu parar de fazer isso, que isso não está fazendo bem para minha mente. E se Deus falou que vai prover, Ele vai prover. Se não for um iPhone, vai ser outra marca de celular. Porque era uma coisa material, então não era uma coisa assim, que se não fosse o iPhone eu ia morrer. Não, eu podia comprar outro celular sim. Passou 2 semanas, eu encontrei um anúncio de um celular, do valor que eu podia pagar, do modelo que eu queria e da cor que eu queria. E eu consegui comprar o celular. E eu contando essa história para vocês, a gente pode pensar assim, será que eu merecia esse celular? Será que eu merecia esse iPhone? Inclusive está aí tudo isso. Será que eu merecia um iPhone? Será que eu não poderia ter me contentado com um celular melhor? Sim, né? Mas Deus foi tão bom comigo que mesmo nas coisas materiais e eu mesmo não merecendo, Ele foi lá e me deu essa bênção. E já faz uns 4 anos agora, mais ou menos, que eu estou com esse celular. Ano que vem, então, Vinícius. Sim. O ano que vem, então, prepara a semana de oração. E Deus, irmãos, Ele age dessa forma nas nossas vidas. Muitas vezes Ele dá bênçãos, nem eu falei, da qual a gente não merece, do qual a gente nem imagina. Muitas vezes nós, que nem eu acabei de falar, somos igual ao povo de Israel, e mesmo assim Deus, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. E além de ser bom conosco, irmãos, Deus também é um Deus que restaura, e é um Deus também que cuida dos quebrantados. E aqui eu vou falar rapidamente para vocês, que tem mais alguns textos para ler, mas essa história eu quero contar para vocês. E falando de restauração, eu poderia falar e citar várias passagens da Bíblia ou histórias, como do rei Ezequias, como de Naamã, como de Jó, onde Deus restaurou a vida dessas pessoas e curou. Mas hoje eu quero relembrar a história com vocês da mulher do fluxo de sangue. Quem conhece sabe que essa mulher, ela teve 12 anos essa enfermidade de fluxo de sangue e ela tinha gastado tudo que ela tinha, com o médico, com os remédios. E naquela época, irmãos, não tinha tanto médico, não tinha tanta facilidade que a gente tem aqui esse ano. Nesse tempo onde vivemos, né? Nesse século onde vivemos. Naquela época eram poucos médicos e tinha mais curandeiros, mais de santos, xamãs. Então, quando a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha, não foi só com isso. Ela foi curandeiros, ela fazia tudo que os curandeiros mandavam, ela foi xamãs, fazia tudo que os rituais que os xamãs mandavam, porém, nada a curou. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus, que ele era o Filho de Deus e que ele iria passar na cidade dela. Então ela pensou assim, nossa, eu já fiz de tudo, não custa nada tentar de novo, né? Se ele for realmente o Filho de Deus, eu vou me curar. E naquela época, assim como os leprosos, quem tinha doenças contagiosas, que não podia ficar perto do povo, as mulheres nesse período, né, de menstruação, elas também não podiam ficar perto das pessoas. Elas tinham que ficar isoladas até o seu período acabar. E essa mulher, quando fazia 12 anos, então, além de ter essa doença física, ela também tinha uma doença emocional. Porque há 12 anos ela não tinha contato com as pessoas. Então vocês imaginam como que era, além do físico, da doença, como era o emocional dessa mulher? Então, quando Jesus passou pela cidade, ela foi até o encontro dele, e como ela não podia andar perto das pessoas,
senão ela ia ser apedrejada, expulsa. Ela foi rastejando. E quando ela tocou na orla de Jesus, ela foi curada. E Jesus percebeu, falou, daqui saiu o poder. Aí ela falou assim, não, Senhor, fui eu. Aí Cristo, Jesus, a reconheceu e a chamou de filha. Então aqui nessa história que eu acabei de contar para vocês, Deus curou a doença dela, deu a cura de uma pessoa quebrantada, mas Deus também restaurou a vida dela. Porque a partir do momento que ela for curada, aqui a Bíblia não nos conta, mas eu tenho certeza que ela pôde conviver com sociedade de novo. Talvez ela pôde curar algumas feridas emocionais que ela também tinha por ausência de contato humano dos seus familiares. E é isso que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes nós estamos doentes fisicamente, nós não sabemos o porquê, talvez porque nós estamos doentes. E muitas vezes a gente precisa de cura emocional, cura espiritual. E Deus, Ele age da nossa forma, da nossa vida. Quando o mundo não tem mais solução, Jesus tem. Ele não é só a cura, Ele vê. Ele ama a sua filha, Ele ama seus filhos, suas filhas também. Ele restaura o corpo, o coração e a nossa dignidade. Basta somente nós crermos. Então, além de Deus nos prover as coisas sem merecermos, Ele também nos restaura e nos cura, e Ele também, Ele é bom e não desampara quando tudo na nossa vida parece desabar, quando tudo na nossa vida não parece ter solução. Eu não sei o que você já passou, o que você passa, mas quando tudo parece desabar, quando a gente está quebrado emocionalmente, fisicamente, Deus, Ele está do nosso lado. Não sei se você já passou em crise de desemprego, onde você era o único provedor da sua casa, a única provedora da sua casa, e talvez ia faltar o alimento para você, para os seus filhos. Eu não sei se você já teve ou tem um casamento quebrado, onde o seu esposo te deixou, onde a sua esposa te deixou e você está enfrentando uma grande barra, onde você sente que tudo está desmoronando, mas não está, irmãos, não está. Deus, Ele está do teu lado e Ele está provendo a cada passo da sua vida. Mesmo que nós não consigamos enxergar, Ele está aqui. E referente a isso, gostaria de ler com vocês uma história, onde a gente viu a mão de Deus, onde algo na vida dessa pessoa ia desabar, mas Deus estava com ela. Vamos abrir em Gênesis 21, 14 ao 19. Amém? Amém. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o seu menino à sombra de um arbusto e foi sentar sozinha uns metros longe dele. Não quero ver meu menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-se e aí, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o seu menino beber. Vou ler até o 20. Deus estava com o menino enquanto ele crescia, e Ismael se tornou um grande flecheiro. Então, quando tudo não parecia ter mais solução para Agar, quando tudo estava desmoronando, ela achou que ela e o filho dela iam morrer. Deus
manda um anjo, onde abre os olhos de Agar e fala: você não está sozinha. Vou fazer a vida de Ismael também uma grande nação. E Deus estava lá. E assim, irmãos, foi o que eu falei agora no começo, é assim que Deus age na nossa vida. Eu não posso somente falar da bondade de Deus no sermão, sem também contar partes da bondade de Deus na minha vida, né? É o que faz parte. E alguns anos atrás, quando eu nem namorava o Vinícius ainda, a gente estava passando por uma situação bem complicada assim, no nosso lar. E eu estava fazendo faculdade, e eu lembro que minha mãe me ajudava com dinheiro do ônibus, e eu fazia estágio no Banco Itaú, e eu ganhava só R$350. E 320 era para pagar a faculdade. E minha mãe pagava o ônibus para mim. Não sei nem se minha mãe vai lembrar dessa história, mas aí o professor falou que tinha uma empresa em Bauru que estava contratando vários estagiários na área de tecnologia, na área onde eu estava atuando, né, que eu estava estudando. E falou muito bem dessa empresa. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim: deixa eu mandar o currículo, não custa tentar. Porque o estágio também pagava melhor do que o emprego que eu estava no banco. E eu mandei esse currículo. Aí não sei o motivo, mais ou menos, mas eu e minha mãe estavam voltando de Bauru e a gente passou na frente dessa empresa. E eu falei assim: queria tanto trabalhar aqui. Irmãos, 4 dias depois, mais ou menos, fui chamada para entrevista. 2 dias depois, eu ganhei essa vaga de emprego. Deus, assim, ele agiu numa hora onde a gente estava precisando muito, e eu vi a mão dele. 1 ano depois também, quando a situação ainda estava ainda um pouco difícil, mas aí já o salário de estagiária não estava dando mais conta, eu precisava de um emprego fixo, ganhava um salário mínimo, e pelo menos tinha um vale alimentação. Deus me abençoou novamente, e eu consegui um trabalho aqui em Pederneiras, na época na fábrica de tecnologia que tinha aqui na faculdade da FGP. Então, mais uma vez, Deus me abençoou no momento que eu mais precisava. E assim que Ele age na nossa vida, Ele manda providências quando a gente já não tem mais esperança. Pode ser um emprego, pode ser um alimento, pode ser uma resposta de uma coisa que você precisa muito. Ele nunca nos desampara. E eu sei que muitos de vocês, cada um aqui tem a sua história de vida. E eu sei que cada um com a sua história também já viu a mão de Deus. Tanto nas coisas mais difíceis, quanto nas coisas mais simples. Deus também nos desamparou. Tenho certeza que Deus nos amparou a cada um de nós que está aqui e nunca vai desamparar. A gente só precisa ter fé. E quando a gente tiver fé e acreditar, a gente vai continuar vendo os milagres de Deus na nossa vida. E além de Ele prover quando a gente não merece, de nos curar, de nos restaurar, de não nos desamparar, Ele também nos ama e nos abençoa incondicionalmente. Eu queria ler a última passagem com vocês essa noite, que está em Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43. Lucas 23, 39 ao 43. Amém? Um dos criminosos, bem pendurado ao lado dele, ao lado de Jesus, zombava: então você é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Mas outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por esses crimes, mas este homem não cometeu crime algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu: eu asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Eu acho essa história muito bonita, apesar de ser curta. Ainda, irmãos, temos tempo de nos arrepender, porque a porta da graça ainda não se fechou.
ainda dá tempo. Para esse ladrão, no último minuto, no final da sua vida, deu tempo. E essa história é onde o ladrão estava do lado de Jesus e ele viu todo aquele acontecimento. Jesus estava sendo crucificado com ele. E ele viu que Jesus não tinha pecado nenhum. E ele percebeu ali no momento, perto da sua morte, que só Jesus é o caminho, a verdade e a salvação. E nós, eu e você, nós não precisamos ter roubado, ter matado ou ter feito algo muito extremo, igual esse ladrão da cruz fez. Muitas vezes só o fato de nos afastarmos de Deus, de nos esquecermos dele, ao ponto assim de fazer as nossas coisas como prioridade e largar Deus para trás. Muitas vezes a gente nos esfriarmos com Deus, também insistirmos em atitudes que a gente sabe que é errado, comermos coisas que a gente sabe que é errado, também nós nos afastamos de Deus. A gente não precisa ter feito nada extremo, igual o ladrão da cruz. E ainda assim, ele continua nos amando e nos abençoando incondicionalmente. Deus foi tão bom, tão misericordioso, que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, para morrer por nós. Jesus se entregou por amor, para pagar os nossos pecados, para nos dar uma vida nova e uma nova chance. E isso, irmãos, é graça. E é um favor imerecido. Assim como o ladrão da cruz, Deus espera de nós um coração totalmente arrependido. Que nós reconheçamos que Ele é o caminho, que Ele é a bondade. Deus não muda. E isso não depende de nós, depende dEle. Sua bondade está nos detalhes da nossa vida. O pão de cada dia, o cuidado silencioso, as respostas que chegam quando nós mais precisamos. Mas se você não está sentindo mais a bondade de Deus na sua vida, será que não está acontecendo algo de errado? Será que você está se esquecendo dele? Porque se você acorda todos os dias com saúde, com força para trabalhar, porque ele está te abençoando. Se você tem uma cama quentinha para você dormir, é porque ele está te abençoando. Se você tem alimento na sua mesa, ele está te abençoando. Se você tem bens materiais, um carro, uma casa, móveis, é porque ele está te abençoando. Mas será que você está lembrando dele? Porque ele lembra de nós. Porque ele nunca esquece. Então essa noite eu convido para que você, se você está deixando Deus no último lugar da sua vida, para que você abra seu coração com sinceridade. Porque ele quer cuidar de você. E ele quer estar com você todos os dias. Amém? Esse último louvor que vamos cantar agora para finalizar, eu gosto muito desse hino, porque fala o quanto Deus é bom na nossa vida e quanto a gente tem que agradecer e amar a Deus e dar tudo de nós e aceitar essa bondade com todo o nosso coração. Oh
que nós possamos abrir nossos olhos e reconhecer o Senhor nos pequenos detalhes na nossa vida. Muitas vezes com a correria do dia a dia, ou por problemas ou dificuldades, ou qualquer motivo que estamos passando, nós acabamos esquecendo de Ti, esquecendo o quanto o Senhor faz por nós, pela nossa vida, o quanto o Senhor nos ampara, o quanto o Senhor nos sustenta, o quanto o Senhor nos carrega em Teus braços fiel todos os dias. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós presente aqui essa noite. Amém. Não sabemos como que essa semana vai ser, como que vai iniciar, se vamos ter alegrias, tristezas, lutas ou provas, mas o Senhor sempre vai estar nos guiando. Amém. Que o Senhor também nos dê uma boa noite e nos acompanhe em segurança para os nossos lares. Que possamos sair com o coração cheio da Sua bondade. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.